Oportunidade de adquirir touros com qualidade progenética. Saiba como foi a comercialização em Monte Carmelo, Minas Gerais. E nas próximas semanas, tem outros eventos em Minas, Mato Grosso e Maranhão. O ABCZ News traz a agenda atualizada. Veja também as expectativas para o mercado da carne nessa reta final de 2022 e início de 2023. Curso Produz realiza treinamento para criadores e colaboradores de fazendas. E a ABCZ faz ação com funcionários em apoio à campanha do Novembro Azul. Seguindo a rota do PMGZ, vamos conhecer o criatório Espinhaço, que tem mais de 3 décadas de trabalho com melhoramento genético. ABCZ News. O ABCZ News de hoje abre a edição falando de oportunidades para os criadores que investem em genética de qualidade. A feira realizada pela ABCZ em Monte Carmelo, Minas Gerais, foi mais uma chance de adquirir touros comprovados. Um olho no touro e outro na ficha técnica do animal. As informações, desde o nascimento até a vida adulta, são fundamentais para a escolha do comprador. A gente tem que ver se é um boi que vai pôr em novilhas, se ele vai dar bezerro pequeno, né? A gente vê o ganho do animal. Então não adianta o animal ser bonito e a ficha dele não ser boa, né? Tem que juntar os dois. Outra garantia de quem compra é a chancela do Progenética da ABCZ. Aqui nesses currais só podem ser comercializados touros PO com idade até 42 meses e registro genealógico definitivo. Além disso, os animais têm de apresentar exames negativos para brucelose, tuberculose, andrológico positivo e serem participantes de programas de melhoramento genético, como o PMGZ. É uma maneira da gente garantir, né, aos produtores que estão adquirindo esses touros através do Progenética que eles realmente estão adquirindo animais que são superiores, que vão agregar, né, nas suas propriedades, né, vão agregar melhorias em termos de melhoramento genético ao usar esses animais, né, adquiridos através do Progenética. Pelo 8º ano, a cidade de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, recebeu uma feira do Progenética. Ao todo, 45 touros das raças Brahma, Guzerá, Nelore, Nelore Mocho e Tabapuã foram disponibilizados para a venda. Oportunidade para os criadores da região adquirirem animais de genética comprovada e melhorarem seus rebanhos. A feira é uma iniciativa muito importante da ABCZ, né, juntamente com a Emater, com o Sindicato Rural, porque dá a possibilidade do produtor adquirir touros provados, né, touros com exame, touros que têm genética. E isso reflete no gado do município, da região nossa. A gente nota que cada ano que passa, o gado da nossa região está tendo uma genética melhorada. Por exemplo, nós temos o leilão aqui todas as quartas-feiras, né? Com isso, é um termômetro que a gente nota que o gado sempre está sendo melhorado. Parabenizar a ABCZ por estar cumprindo esse papel de fomento tão importante e a gente agradece por estar fazendo chegar ao produtor, que é o destino final do touro, né? A informação sobre a importância da utilização e facilitando a comercialização para que eles possam acessar também. E para garantir que todos pudessem fechar bons negócios, as principais instituições financeiras especialistas no agro montaram estandes na feira para atender os criadores. Então, aquele produtor que quiser fazer um projeto, Pronaf ou Pronaf, estão todas as agências bancárias também do município à disposição para recebê-los e fazer esse meio de campo aí. Independente de mercado, se está bom ou ruim, uma mercadoria boa, um bezerro de qualidade, sendo fêmea ou macho, ele sempre tem mercado para ele. Desde a sua criação em 2006, o Progenética tem registrado um crescimento surpreendente. Para se ter uma ideia, em 2021 foram realizadas 29 feiras no total, onde foram comercializados 241 touros PO. Em 2022, até agora, o programa soma quase 70 eventos e mais de 700 animais vendidos. Então, as feiras Progenética é um produto importantíssimo para alavancar principalmente a economia do nosso pequeno e médio associado da ABCZ. Também participam muito grandes produtores aqui e também atender as demandas da porteira para dentro no melhoramento da produção de leite e na produção de carne.
Mesmo no cenário, né, de baixa, no cenário de mais dificuldade, ele sempre vai ter seu valor. Então a gente não pode abrir nunca mão de ter genética dentro do nosso rebanho e de sempre procurar fazer um melhoramento genético. E o produtor interessado em adquirir genética de touros com qualidade progenética terá mais oportunidades para promover o melhoramento genético do seu rebanho. Nas próximas semanas, 5 eventos estão programados em Minas Gerais e Mato Grosso, além do Maranhão. Confira. No dia 25 de novembro, a Feira de Touros Progenética será em Araguari, Minas Gerais. O local será o Parque de Exposições Rondon Pacheco a partir das 8 da manhã. No dia 27 de novembro, a comercialização de touros será em Terra Nova do Norte, no Mato Grosso. O local será o Parque de Exposições, também a partir das 8 da manhã. No dia 2 de dezembro, a comercialização de touros do Progenética será em Tapajipe, Minas Gerais, no Parque de Exposições Homero Santos, também a partir das 8 da manhã. No dia 3 de dezembro, a Feira de Touros será em Brasnorte, Mato Grosso. O local será o Sindicato Rural, às 8 da manhã. E no dia 9 de dezembro, Amarante, no Maranhão, recebe a Feira de Touros. O local será a Fazenda Dois Irmãos, antiga Fazenda Verás, também a partir das 8 horas da manhã. As exportações do agronegócio em outubro de 2022 foram recorde para o mês, atingindo a cifra de cerca de 14 bilhões de dólares. O valor foi 61,3% superior na comparação com o que foi vendido ao exterior em outubro de 2021. As exportações subiram principalmente em função do aumento do volume exportado entre os períodos, que aumentou 38,9%. O índice de preço dos produtos exportados também subiu, com incremento de 16,1% no período. As vendas externas de carnes superaram 2 bilhões de dólares, incremento de 50,8%. O montante foi fortemente influenciado pelos preços médios de exportação, que subiram 29,9% na comparação entre os meses de outubro de 2022 com outubro de 2021. Também houve expansão do volume comercializado, que subiu 16,1%. E o Brasil deve consumir mais carne bovina em 2023. Segundo projeção divulgada pelo banco holandês Rabobank, o volume consumido pelos brasileiros deverá passar dos atuais 27,7 quilos por habitante para 28,2 quilos ao ano, avanço de 1,5%. A produção de carne bovina no ano que vem deve ser de 10 milhões e 500 mil toneladas, crescimento de 2%. E para a gente traçar uma perspectiva do mercado da pecuária de corte para esse fim de ano e início de 2023, eu conversei com a Júlia Zenatti, da Scott Consultoria. As exportações, elas vieram em 2022 muito fortes, a gente teve volumes recordes e também fomos recordes em faturamento. Você trouxe aí as informações de outubro, né? E no acumulado de janeiro até outubro, em questão de faturamento, a gente atingiu a marca aí de 10 bilhões e 300 milhões de dólares, que foi o melhor marco histórico para esse produto. E não tem como a gente falar de exportações sem falar do nosso maior mercado comprador, né? Para quem a gente mais exporta, que é o mercado chinês. O mercado chinês, até atualmente, ele é responsável por cerca de 68% da absorção de toda a carne bovina in natura produzida aqui no Brasil. E esse mercado chinês tem passado recentemente por alguns problemas na sua economia. A gente viu aí a moeda local deles, o yuan, desvalorizado frente ao dólar. E também eles, além desses problemas de uma possível recessão econômica, né, na China, está tendo esses problemas com o possível lockdown voltar por lá. Então, tudo isso tem afetado o poder de compra desse grande importador nosso e eles têm pressionado o preço da tonelada paga pela carne bovina brasileira. Em meados de junho, julho, que foi os nossos melhores preços exportados para a China, a gente estava em torno de 7 mil dólares, né, a tonelada, e no final de outubro a gente já viu esse preço caindo para cerca de 6 mil dólares a tonelada. Não só em questão de preço pago, mas os volumes também devem vir um pouco menor, tanto nesse final de ano, tá, quanto para 2023. Além dessas questões econômicas, a gente vê a China também elevando a sua produtividade, apostando em tecnificação, o rebanho deles suíno,
que foi dizimado com a peste suína africana uns anos atrás, as matrizes já têm sido repostas e já alcançaram um bom patamar, então pode ser que eles venham demandando menos carne do mercado externo, e isso com certeza vai afetar o mercado exportador brasileiro. Eu não digo preocupação por conta de que a gente atingiu patamares muito elevados nas exportações comparados aos anos anteriores. Então, esse volume e o preço pago vão ser, sim, menores, mas nada que absurdo ao ponto de ser... afetar drasticamente nosso faturamento, nosso volume exportado, vai vir um pouquinho menor sim, mas vai continuar em ótimos patamares. E além disso, a gente tem outras opções de mercado, o Brasil é muito bem relacionado externamente e deve continuar apostando nisso esse ano. A gente tem dados do SDA que apontam, por exemplo, na América do Norte, né, os Estados Unidos vai vir aí com uma produção muito menor, cerca de 800 mil toneladas de carne bovina a menos do que eles estão acostumados, e isso pode ser uma porta de entrada para o mercado brasileiro. Eles vão ter que repor essa carne que vai faltar por lá de algum lugar. Então, a importação por parte deles pode ser maior e cabe a nós buscarmos esse mercado para suprir essa déficit chinesa. Então, eu acredito que não é uma preocupação absurda que deva atingir o mercado brasileiro. Esse seria um impacto muito positivo no mercado, porque, em primeiro lugar, a gente tem que pensar na lei da oferta e demanda, né? O ano de 2023 tende a ser um ano mais ofertado de carne, justamente porque a matéria-prima, o bovino, né, para abate, ele vai vir em maior volume no ano 2023, muito pela questão da transição do ciclo pecuário. A gente teve um 2019, 20 e 21 marcado pela retenção de fêmeas. Isso fez com que os preços aumentassem devido à menor disponibilidade de bovinos no mercado, e esse ano foi justamente o contrário. A gente viu aí uma oferta de bovinos indo para o gancho muito maior. Dados, né, recentes do IBGE do abate trimestral trouxe que no último trimestre de 2022 a gente teve 7 milhões e 800 mil cabeças de bovinos abatidos. Isso foi um incremento de 5,8% comparado ao segundo semestre desse mesmo ano, e isso se deve muito em relação a esse maior descarte de fêmeas no mercado, como a gente está vendo. E como isso impacta no consumo, né? Se um consumo em 2023 for realmente melhor do que foi esse ano, a gente viu um 2022 marcado pela população brasileira ainda prejudicada, né? Seu poder de compra prejudicado devido às recentes sequelas da pandemia do Covid-19. Então, a gente viu um consumo interno caindo consideravelmente. A Conab, né, apontou para um consumo do mercado interno nos menores patamares dos últimos 26 anos. Aqui na Escola de Consultoria, a gente fez o nosso levantamento, que aponta que para um consumo interno em torno de 24,3 quilos de carne bovina per capita. Se isso aumentar em 2023, vai ser ótimo justamente para absorver essa carne disponível no mercado interno, ainda mais que as exportações talvez estejam um pouco menores pelos lados da China. E a gente conta com isso, né? A gente tem sinais macroeconômicos que apontam para um possível consumo melhor em 2023. A gente atingiu o menor índice de desemprego dos últimos 15 anos. A gente também vê o Banco Central apontando para taxas de redução na inflação esse ano. E, além disso, a gente pode ver, tem a Copa do Mundo, o final do ano já traz perspectivas mais positivas em relação às festividades do final do ano, e com a Copa do Mundo, o brasileiro gosta de festa, gosta de churrasco, pode ser que tudo isso impacte positivamente, sim, no consumo nessa reta final e para 2023 também. Essa relação de preços sempre é uma faca de dois gumes, né? Porque para os produtores, a gente viu os produtores de carne bovina muito afetados pelos custos de produção esse ano, tanto que, além da questão do abate de fêmeas por conta do ciclo pecuário em si, teve muitos produtores que optaram por fazer um maior descarte do seu rebanho devido a custos de produção, aumento das taxas de juros também. Então, com certeza, isso impacta na produtividade. A gente viu os custos de produção aumentando e a arroba diminuindo. Por que essa arroba menor, né?
tanto por essa questão de maior oferta. A gente teve a China saindo um pouquinho das compras, então a indústria frigorífica viu seu ímpeto comprador ali um pouco menor, então eles estavam pagando um pouco menos, reduzindo escala de abate, reduzindo a quantidade de animais abatidos diariamente. Então, tudo isso pressionou a cotação do boi. Mas a gente não viu isso sendo repassado tão drasticamente para o varejo. Por quê? A gente teve um varejo perdendo a margem de lucro deles, né, durante todo o período do Covid-19. Então, eles estão aí buscando uma recuperação de margem. Eu trouxe até alguns dados, né, que comparando os preços pagos pelo bovino, nesse último acumulado de novembro, que chega aí uma média bruta da arroba em R$ 274,40 mais ou menos, enquanto isso, no mesmo período, o equivalente físico, o equivalente físico nada mais é do que a remuneração que o frigorífico recebe, vendendo aí o traseiro, o dianteiro e a ponta de agulha, né? A remuneração do equivalente físico estava em torno de R$ 288,20. Então, a gente vê que a margem frigorífica está boa, e o varejo está buscando manter a margem deles boa também. Então, a gente não viu uma redução de preços ali na gôndola, né, para o consumidor final, como a gente está vendo a cotação da arroba cair. E as perspectivas são de que isso continue assim, viu? Para esse final de ano, as especulações de mercado que a gente acompanha é que os preços continuem firmes e andando de lado. A gente viu algumas altas, inclusive, principalmente em preços grill, em produtos grill, que são aqueles produtos voltados mais para churrasco. Então, cortes mais voltados para churrasco têm tido altas pontuais. Acredito que muito por conta do final do ano, essas questões da Copa do Mundo e tudo mais. E, tá tendo baixa no mercado de carne. Essas baixas são promoções pontuais que o varejo usa como estratégia tanto para reduzir estoques quanto para atrair o mercado consumidor. Mas não existem perspectivas de baixas muito grandes no mercado de carne bovina. E pelo que andamos vendo, também nada de aumentos extravagantes para o final do ano. Vai ficar nesse cabo de guerra aí, entre alguns cortes sobem em relação justamente à demanda, algumas promoções pontuais buscando atrair o mercado consumidor, mas nada absurdo. A seguir, Curso Produz reúne criadores que querem aprender mais sobre essa importante ferramenta da BCZ e as ações da campanha Novembro Azul. A BCZ, trabalho para todo mundo ver. Transparência, inovação em todas as áreas. PMGZ, 1.024 novos criadores, crescimento de 86% nessa gestão. 106.283 novas matrizes, crescimento de 66% nessa gestão. 34.256 fêmeas inscritas no PMGZ comercial, crescimento de 128% nessa gestão. A BCZ, força total no campo, mais resultado para o associado. Carne de zebu, tá no cupim ao molho, tá no cupim defumado. Tá no cupim assado, tá no cupim casqueirado, tá no cupim na brasa, tá na mesa do Brasil. Carne de zebu, naturalmente saudável. Fazu. ABCZ, trabalho para todo mundo ver. Fazu bem cuidada. A Fazu passou por uma verdadeira transformação nesta gestão, saindo do vermelho para o azul. Veja o resultado. 235 projetos sociais desenvolvidos, mais de 700 alunos matriculados somente na pós-graduação, pesquisa e extensão. O crescimento foi surpreendente. Receita, 55% de aumento. Resultado, 148% de crescimento. E foram 1.178% a mais de investimentos, mesmo em tempos de pandemia. A BCZ, força total no campo, mais resultado para o associado. Leite de zebu tá no café da manhã, tá na sobremesa. Tá no lanche da tarde, tá na merenda, tá na receita, tá na mesa do Brasil. Leite de zebu, naturalmente saudável. Mãos à obra no parque. ABCZ, trabalho para todo mundo ver. Parque Fernando Costa.
Preservar, modernizar e ampliar o patrimônio da entidade. Projetos avaliados e aprovados em reuniões da diretoria. E aprovados por unanimidade em assembleia. Dá gosto de ver uma nova sede administrativa, um novo conceito integrando os departamentos e acolhendo melhor o associado. Espaço ABCZ Mulher, criado para ressaltar a força feminina no agro e ser mais um espaço de locação para eventos. ABCZ Cozinha, espaço para apresentação e valorização da carne e leite de zebu. ABCZ TV, projeto cenográfico e estrutura técnica de ponta. Nasce o canal oficial do zebu, levando informações e negócios para o setor. Memorial do Zebu, um novo cartão postal para o zebu, consagrando as raças zebuínas para o Brasil e o mundo. Estande Cindy e Indo Brasil, espaço planejado fortalecendo cada vez mais as raças zebuínas. Paisagismo, mais de 100 mil mudas plantadas, irrigação nos jardins, o parque mais bonito para associados e visitantes. E mais, reforma do refeitório dos funcionários, pintura de pavilhões e reforma de baias, modernização do sistema de ar-condicionado em todas as áreas da sede, ampliação de banheiros ao lado da portaria e revestimento de azulejos em muro de tratadores. Reforma geral no telhado do centro de eventos. Troca de ar-condicionado do centro de eventos. Reforma do escritório do mapa. ABCZ, força total no campo, mais resultado para o associado. Terminou na última semana a Conferência das Mudanças Climáticas COP27. Vários representantes do agronegócio participaram do encontro. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Muno Lourenço, o vice-presidente de Relações Internacionais da CNA, Gedeão Pereira, e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG, Antônio Pitangui de Salvo. Eles entregaram um documento com o posicionamento do setor agropecuário brasileiro frente às questões climáticas. Na COP, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil mostrou a importância do produtor rural brasileiro no processo e o compromisso com a sustentabilidade na produção e também soluções de descarbonização compatíveis com as necessidades da retomada do crescimento econômico com menos emissões. E entre os participantes da COP27 estiveram representantes da Federação da Agricultura de Minas Gerais. Veja o que disse a Ana Paula Melo, assessora de sustentabilidade da FAENG. Dentro dessas negociações, uma coisa que se esperava, que havia uma grande expectativa, era com relação à questão do financiamento, né, que basicamente é naquela linha das responsabilidades iguais, porém diferenciadas, e aí, muito grosso modo, os países basicamente acima da linha do Equador, os países desenvolvidos, eles se desenvolveram emitindo muito, né? Suprimiram toda a sua vegetação. A Europa, por exemplo, largou 3% só de vegetação nativa, né? Hoje tem mais porque eles reflorestaram para manejo, né? Mas de vegetação original, eles desflorestaram tudo, largaram 3%, mas é porque para desenvolver, né? Então, os países desenvolvidos são assim, desenvolveram, se industrializaram, se tecnificaram, etc., etc., e nós não estamos lá ainda. Porém, esses países querem que nós, os países que ainda não se desenvolveram, não repitam a história deles. Os representantes da FAENG também mostraram que os produtores mineiros têm investido cada vez mais em tecnologias para produções mais sustentáveis. Foi o setor produtivo, foi o Ministério da Agricultura, vários técnicos, Embrapa, Ministério do Meio Ambiente também, o próprio ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, ele falou novamente lá que a agricultura, a agropecuária brasileira é a mais regenerativa do solo do mundo, né? E isso não foi só o ministro, teve um painel também nesse Dia do Agro,
que contou com o Prêmio Nobel da Paz, Dr. Ratan Lal, que é professor de ciências do solo lá na Universidade de Ohio. Ele foi prêmio Nobel em 2007, enquanto membro do IPCC, que é o painel intergovernamental para mudanças climáticas, e ele foi colocado essa questão da alimentação, colocou essa questão que alimento é paz, né? Vários conflitos no mundo ocorrem por falta da pessoa conseguir atender necessidades básicas, alimentação. Então, ele colocou também que o Brasil é um exemplo para o mundo, né? Ele fala que o exemplo da agricultura brasileira é uma história de sucesso, né? Ele fala também que o processo de conservação na agricultura brasileira foi feito de uma maneira muito apropriada, né? Então, ele corrobora com aquilo que nós brasileiros falamos, né? Se não quer acreditar em nós brasileiros, está aí o Prêmio Nobel da Paz dizendo aí a mesma coisa. Mas nós levamos, o setor, né, como um todo, levou, por meio da CNA, por meio da FAENG, né, as federações, os presidentes de federação presentes, que tinham 3 ali conosco, exemplos da nossa agropecuária sustentável, tanto do ponto de vista de pesquisa, de inovação, de crescimento da produtividade, sem crescimento das áreas ocupadas, exemplos de sustentabilidade, as práticas de adaptação da agricultura às mudanças climáticas, que, em última análise, também são práticas de redução de emissões, de sequestro de carbono, né, que são as práticas contempladas no ABC+, né, no Plano de Adaptação e Mitigação da Agropecuária Brasileira, e também inclusive a regularização ambiental, né, foi tratado também, teve painel conjunto do setor produtivo, com a instituição de pesquisa, com órgão, com o Ministério, né, de Meio Ambiente e com o Serviço Florestal, sobre regularização ambiental, né, que é aquela questão do nosso Código Florestal, que trouxe o Cadastro Ambiental Rural, que trouxe o Programa de Regularização Ambiental, e que vai gerar também uma regeneração, uma recomposição muito grande de áreas, com o potencial de sequestro e estoque de carbono muito grande. Isso não existe igual no mundo. Não existe igual, não existe comparativo no mundo. E com o fim da COP27, os países saíram com um compromisso para os próximos anos. O Brasil tem como missão zerar o desmatamento, além de ajudar a garantir a segurança alimentar em todo o mundo. Ficou grupo de Coronívia, né, para a implementação de ações climáticas para a agricultura e segurança alimentar, porque esse foi um foco muito grande de todos os países que têm essa área forte na agricultura, na agropecuária, né, para essa questão da alimentação mundial, né, num mundo que completou 8 bilhões de habitantes, né, durante a COP. Então, isso foi uma coisa muito marcante e muito forte. Então, a gente vai ter, sim, essa missão de ampliar o uso de sistemas, tecnologias e práticas sustentáveis, né? Isso já é uma necessidade, inclusive, de mercado, né? Hoje você não vende, você não exporta mais fora das bases sustentáveis, e se faz hoje, amanhã já não faz mais, né? Então, isso é uma coisa que está muito forte mesmo. E aqui no âmbito de Minas Gerais, vamos ter aí essa grande missão no âmbito do Brasil e de Minas, mas as falas relacionadas a zerar o desmatamento, que é uma pauta
que traz muita emissão e atrapalha um pouco a discussão de outros assuntos. Então, é uma pauta que a gente vai ter que vencer, que a gente vai ter que trabalhar muito forte nisso. E aí eu trago um pouco para Minas Gerais, porque Minas Gerais, tirando os 3 maiores estados da Amazônia Legal, Minas é o estado que mais tem vegetação nativa, né, em quantidade aqui no estado. Então, a gente tem, por exemplo, municípios, a gente tem 853 municípios, tem municípios desses que têm o IDH baixíssimo e que precisam se desenvolver, que precisam ter o desenvolvimento, de fato, sustentável, baseado nos 3 pilares, não só no ambiental, mas no social e no econômico também. Então, quais alternativas que serão dadas a esses municípios que, por exemplo, têm a maior parte da sua área com vegetação nativa, num tempo em que a gente ainda não tem em pleno funcionamento mecanismos de financiamento, de manutenção dessas áreas, mecanismos de pagamento por serviços ambientais, de servidão ambiental, né? Então, são desafios para se pensar nas políticas públicas. E, por outro lado, a questão do desmatamento ilegal zero, a gente tem que pensar na desburocratização, né? Como a gente trabalhou muito forte também na melhoria daquela norma, daquela resolução CEMAD-F 3102, né, sobre supressão de vegetação, mas a gente tem vários outros instrumentos e a gente tem que pensar em melhorias desses instrumentos para que aquele que quer trabalhar dentro da legalidade consiga trabalhar dentro da legalidade. E aí a gente consegue separar o ilegal, que é o ilegal que, independente da norma que for, se ela for complexa, mais ou menos, o ilegal que quer continuar ilegal, e não é esse que a gente está aqui tratando, mas que a gente consiga que aquele que quer trabalhar de forma legal consiga, né, de fato, ter o seu processo avaliado, aprovado, enfim, bem trabalhado. Cerca de 30 participantes, entre criadores e colaboradores de fazendas, participaram do curso Produz, oportunidade de aprender mais sobre essa importante ferramenta da ABCZ. Foram 2 dias de curso realizado no espaço ABCZ Mulher, no Parque Fernando Costa, em Uberaba. Oportunidade para aprender na prática todas as ferramentas disponíveis pelo Produz. Porque o interessante é que o criador use o Produz, faça os exercícios como se ele estivesse simulando o que ele vai fazer na fazenda. Então o grande diferencial do curso é esse, é que aqui a gente faz exercícios, né, onde ele consegue simular o que ele vai fazer lá na fazenda dele, para que quando ele vá fazer lá, ele já tenha tirado todas as dúvidas e já saiba utilizar o sistema sem problema. O Produz é o programa de gerenciamento da ABCZ, onde os criadores reúnem todas as informações da propriedade. Tecnologia que facilita muito na tomada de decisões. Quanto na organização, de escrituração zootécnica e na parte administrativa da fazenda. Então, hoje, basicamente, todos os criadores precisam de um software para conseguir ter um controle melhor e saber tudo o que acontece na fazenda através da tecnologia. O encontro marcou a retomada de forma presencial e reuniu cerca de 30 participantes entre criadores e colaboradores de fazendas. O que liberou tudo, a gente já imaginou que a procura iria ser bem maior, porque o curso sendo só teórico, ele não tem um desenvolvimento tão proveitoso quanto esse que é o presencial e que a gente faz as aulas práticas também. O Dirceu, criador de Montes Claros, em Minas Gerais, diz que usa o Produz, mas ainda tem muitas dúvidas. Quero ver se a gente faz esse trabalho, passa inclusive essas informações para o pessoal do campo, que vai fazer isso direto, evitar intermediário, que quanto mais mexe na documentação, maior maior possibilidade de erro. Então eu estou querendo atualizar bastante para passar isso diretamente para o pessoal do campo. Depois do treinamento, ele espera estar ainda mais preparado para usar todas as ferramentas de tecnologia da ABCZ. E agora nós estamos entrando no PMGZ, então a gente precisa do Produz para agilizar essas informações de campo com a associação ABCZ. E teve palestra para colaboradores da ABCZ por conta da campanha Novembro Azul. Um alerta importante, já que os números mostram que muitos homens não procuram tratamento preventivo.
A cada 38 minutos, um homem morre no Brasil por causa do câncer de próstata. 1 em cada 6 homens tem a doença e metade deles nunca foi ao urologista. Dados que reforçam a importância de trabalhar com a prevenção. Um dos grandes desafios na saúde, às vezes é o medo de um diagnóstico, E dentro do câncer de próstata, principalmente, a gente tem o medo aliado a um preconceito, Com relação aos exames, com relação a esses cuidados e até essa construção de hábito, De procurar o médico anualmente, receber essas orientações de cuidado e direcionamento para exames, E tratamento se for necessário. Foi com esse objetivo que a BCZ preparou uma ação durante a campanha Novembro Azul. Os colaboradores participaram de palestra e tiraram dúvidas sobre os principais cuidados com a saúde. Principalmente esse olhar de prevenção, de atitudes de hábitos saudáveis, rotina de cuidado diário de conhecimento de corpo e a ida ao médico, que é essencial pelo menos uma vez por ano. Lembrando que é pelo menos, se sentir algo nesse período entre consultas, é importante ir também para verificar e o médico conduzir da melhor maneira esse cuidado junto com o cliente, com o paciente. Ainda em apoio à campanha, o Parque Fernando Costa ficará iluminado durante todo o mês de novembro. Mais uma forma de chamar a atenção deles para a importância da prevenção. As campanhas vêm dar luz a assuntos importantes de saúde principalmente, e nós aqui, enquanto Unimed, e também esse momento que a BCZ proporciona, é um espaço de troca, de informação que é prevenção, A gente bem informado, a gente colocando em prática, a gente constrói novos hábitos de saúde. É de extrema relevância a gente poder se cuidar, se prevenir. Então, provocar esse sentimento do autocuidado nos funcionários é mais do que obrigação, Porque o maior patrimônio que a gente tem é o nosso corpo, é a nossa vida, e a gente tem que preservar para que a gente possa, ter mais energia, estar com a família, com os amigos, ter o prazer em vir trabalhar. Então, esse autocuidado ele é fundamental para o nosso desempenho na vida, em todas as formas. A seguir, a gente mostra o cenário da pecuária no Brasil, veja o que mudou na última década e, claro, mais uma reportagem especial da Rota do PMGZ. Expo Zebu 2021. A BCZ, trabalho para todo mundo ver. Primeira edição totalmente virtual da feira. Mesmo com pandemia, a movimentação financeira foi superior à da temporada presencial. Mais de 67 milhões e 500 mil reais nos 24 eventos comerciais, entre leilões e shoppings de animais. Foram 1.200 animais comercializados. Isso representa média de R$ 55.600 por cabeça. E na ABCZ TV, em 11 dias, foram mais de 47.500 visualizações, com acesso de países da América Latina, América do Norte, Europa, Ásia e África. ABCZ, força total no campo, mais resultado para o associado. Leite de Zebu, tá no iogurte, tá na canjicada, tá no mingau, tá no pudim, tá no arroz doce, tá na mesa do Brasil. Leite de Zebu, naturalmente saudável. Progenética. ABCZ, trabalho pra todo mundo ver. O Progenética disparou nesta gestão e chega também nos estados de São Paulo e Tocantins. Veja só, até agora foram 105 feiras, mais de 15 mil touros comercializados e 307 leilões. ABCZ, força total no campo, mais resultado para o associado. Carne de Zebu, tá no churrasco, tá no espetinho, tá no hambúrguer, tá nas almôndegas, tá no pastel, tá na mesa do Brasil. Carne de Zebu, naturalmente saudável. Fazenda Experimental. ABCZ, trabalho pra todo mundo ver. Mais potencial para a Fazenda Experimental com novas e importantes estruturas. Projetos avaliados e aprovados em reuniões da diretoria e aprovados por unanimidade em assembleia. Os investimentos representam mais eventos, mais conforto ao público e qualidade nas pesquisas técnicas. Veja só, coxos e bebedouros automatizados para medir a eficiência alimentar.
E para a área de confinamento, currais com cobertura e anti-estresse. Novas redes elétrica e de água. Reforma da sede. 2 novos banheiros. Mais iluminação da pista de rolamento. Iluminação da pista de areia nos moldes exigidos pela ABQM. Iluminação da pista de Muares e Equídeos. Estacionamento asfaltado para 150 veículos. Novos maquinários e tratores. A atual gestão organizou área específica do Quarentenário de Bovinos Brasileiros para 270 animais, com foco no fomento às exportações. E com o trabalho junto ao MAPA, viabilizou o seu funcionamento o ano inteiro. A BCZ, força total no campo, mais resultado para o associado. Lançado pelo Ministério da Agricultura, o painel temático da pecuária, que reúne dados de um dos setores mais produtivos do país. Entre as informações estão números de rebanhos bovinos que mudaram bastante nos últimos 10 anos. Confira. Em 2021, o Centro-Oeste foi a região com maior número de cabeças, 75 milhões. Mesma posição que ocupava há 10 anos, mas quando o número de animais era de 72 milhões. A região Nordeste também registrou aumento. No ano passado, eram 31 milhões de cabeças contra 29 milhões em 2011. O norte do país teve 55 milhões de cabeças em 2021 e 43 milhões em 2011. O rebanho efetivo da região Sudeste ficou menor em uma década. No ano passado foram 38 milhões de cabeças, enquanto em 2011 foram 39. Na região sul do país, o rebanho também está menor, 23 milhões em 2021, enquanto em 2011 eram 27 milhões de cabeças. O observatório também trouxe o número de cabeças por estado. Nos 2 períodos, o Mato Grosso registrou maior rebanho, 32 milhões de cabeças em 2021 e 29 milhões em 2011. Mesmo com queda no número de animais, Minas Gerais se manteve em segundo lugar, com 22 milhões de animais contra 23 milhões há 10 anos. Goiás registrou alta com 24 milhões de cabeças no ano passado, contra 21 milhões em 2011. Mato Grosso do Sul foi outro estado que reduziu o rebanho, de 21 para 18 milhões de cabeças. Já o Pará registrou 23 milhões de animais, 5 milhões a mais do que em 2011. Rio Grande do Sul tem cerca de 11 milhões, Roraima, 15 milhões de cabeças e Bahia tem um rebanho efetivo de 11 milhões de cabeças. Veja agora como mudaram os dados de rebanhos por município. Em 2011, São Félix do Xingu, no Pará, aparecia em primeiro lugar com cerca de 2 milhões e 100 mil animais, seguido de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, com cerca de 1 milhão e 700 mil animais. Também em Mato Grosso do Sul, Ribas do Rio Pardo aparecia como o terceiro maior município, com rebanho bovino com cerca de 1 milhão e 100 mil unidades, e Juara em quarto lugar, com cerca de 927 mil cabeças. Cenário um pouco diferente em 2021. São Félix do Xingu manteve o primeiro lugar com 2 milhões 468 mil animais. Corumbá também segue na segunda colocação com cerca de 1 milhão e 800 mil animais. Marabá, município do Pará, saltou para o terceiro lugar com 1 milhão 478 mil cabeças. E Porto Velho, em Rondônia, hoje é o quarto maior município com rebanho bovino, com cerca de 1 milhão 353 mil animais. O observatório também trouxe dados de abate nos últimos 10 anos e os números mostram queda em praticamente todas as regiões do país. Em 2012, Mato Grosso abateu cerca de 10 milhões de cabeças de gado. Mato Grosso do Sul apareceu em segundo lugar com cerca de 7 milhões e 900 mil abates. São Paulo registrou há 10 anos o abate de cerca de 6 milhões e 600 mil animais, seguidos de Goiás com 5 milhões e 800 e Minas Gerais com 4 milhões e 900 mil animais abatidos. Em 2022, Mato Grosso se manteve com maior índice de abate, mas com índice bem inferior. Foram cerca de 4 milhões e 400 mil cabeças. São Paulo subiu para a segunda colocação, apesar de também ter registrado queda com 3 milhões e 300 mil animais. Mato Grosso do Sul passou à terceira colocação com cerca de 3 milhões e 200 mil abates. E Minas Gerais chegou em quarto lugar com 2 milhões e 800 mil cabeças.
A rota do PMGZ mostra hoje o trabalho de seleção que utiliza todas as ferramentas do PMGZ com foco na produção de touros. Conheça agora o criatório Espinhaço Agropecuária, que tem mais de 3 décadas de tradição no melhoramento genético da raça Nelore. Continuamos nossa viagem pelo sul do Mato Grosso, ainda na região do Vale do Araguaia. Desta vez, a rota do PMGZ fez parada no criatório Espinhaço Agropecuária, que tem mais de 3 décadas de tradição no trabalho de melhoramento genético da raça Nelore. A fazenda no interior mato-grossense faz parte de um conjunto de 3 propriedades que somam um rebanho de mais de 13 mil cabeças, entre animais PO e comercial. Dentro do criatório, todos são submetidos a vários crivos de seleção para identificar os exemplares mais eficientes. Trabalho que tem como norte as ferramentas do PMGZ, auxiliando de forma significativa esse processo, elevando ano após ano o padrão genético dos animais. De olhar um animal bonito, um animal que esteja gordo, né? Não necessariamente é um animal que carregue uma boa carga genética. Então precisamos das ferramentas, das avaliações de desmama, as avaliações intermediárias, para que a gente possa realmente ter um animal que, além de ser bonito aos olhos, além de ter a característica racial, mas seja um animal que tenha números bons e que isso se reflita no final em resultado que é muito importante para nós e para os nossos parceiros e clientes. Então, um rebanho focado demais em produtividade. Como eles têm um rebanho comercial grande, com aproximadamente 8 mil matrizes, e esses reprodutores são os utilizados no gado comercial, então eles têm o foco, pela expertise do criador, ele tem o foco nos animais produtivos, ou seja, animais que têm bom desempenho, animais que deixam, as fêmeas que ficam na propriedade vão ser boas mães, né, de forte habilidade materna, que sejam animais também bastante férteis. Dentro do rebanho PO, existem hoje cerca de 300 matrizes e pelo menos 50 doadoras de embriões. As fêmeas são desafiadas na estação de monta por volta dos 16 meses. Os acasalamentos são feitos utilizando as ferramentas do PMGZ, com foco na produção de touros, que são testados no próprio rebanho comercial, antes de serem disponibilizados ao mercado. Então, quando a gente bota um animal no mercado para vender um tourinho lá, ele já foi testado nas nossas matrizes. Então, a gente tem um tempo aí para que ele ganhe o peso, ele se mostre um animal que tem uma libido, que tem uma precocidade sexual muito boa, para a gente poder ofertar ao mercado. São animais com caixa, com estrutura para depositar músculo e acabamento, com aprumos corretos, porque nós estamos falando uma região do Mato Grosso que vai andar bastante, então tem que ter ossatura forte, aprumos corretos para conseguir tanto as matrizes quanto os touros dessa questão da adaptabilidade e voltados para o sistema de produção. Atualmente, a Espinhaço tem levado para o mercado animais com idade entre 30 e 32 meses. Em geral, bezerros bem desmamados e com excelente conversão alimentar. Outra preocupação do criador é quanto à qualidade da carne desses animais. Por esse motivo, o rebanho também passa por avaliações de carcaça para atender todas as exigências do mercado. Agora, o próximo passo é otimizar ainda mais o sistema de produção. Para isso, o criatório tem investido em 2 frentes de trabalho que irão afetar diretamente a produtividade do rebanho. São elas a reforma de pastagens e o incremento da agricultura. Conciliar pecuária e agricultura numa mesma área tem como objetivo principal garantir a segurança alimentar do rebanho. Essa área aqui, por exemplo, foi uma área plantada de consorciação de sorgo com mombaça. A mais aí a 15, a 20 dias a gente começa e faz o corte dela, vai ser ensilado. É uma área que a gente estima aí 30 toneladas por hectare de matéria natural e vai contribuir e nos ajudar em muito com os animais no ano de 2023. Então, nesse caso, essa área aqui, por exemplo, depois desse primeiro corte, ele está bem próximo a um curral aqui, a gente vai deixar esse mombaça brotar, né, a partir de novembro, dezembro aí, vai entrar o gado fazendo um pastoreio até janeiro e a gente veda novamente para fazer um segundo corte de silagem. Porque se não tiver um planejamento muito bem feito em cima da fazenda, em cima das estratégias, principalmente nutricionais, que é o que eles estão intensificando cada vez mais aqui na Espinhaço, o criador não consegue ter o retorno. Então
acaba que a partir do momento onde o criador ele intensifica mais as suas atividades, tanto na parte nutricional, na parte estrutural, que a gente vê muito bem aqui na Espinhaço, cada vez mais vem trazendo benefícios para a própria propriedade. Com certeza, daqui em pouco tempo, com essa estruturação na gestão e no manejo, a gente vai ter condição também de estar implantando os produtos e serviços da BCZ na categoria do rebanho comercial, que é um rebanho, que a gente pode falar que é um rebanho testemunha da própria genética do gado PO da Espinhaço. Então assim, ele vai fechar o ciclo de realmente fazer o que a gente está contemplando, que é usar todos os produtos e serviços da BCZ dentro da fazenda do criador, do associado. Gestão eficiente e sustentável que representa a força da pecuária brasileira. E você não pode perder o próximo episódio da Rota do PMGZ. Visitamos a Carpa Agropecuária para mostrar as conquistas e os desafios de quem trabalha há mais de meio século pela evolução da raça Nelore. Eu espero você! Na próxima quinta-feira, o ABCZ News vai ser um pouco diferente. Será pela manhã. Nosso programa vai transmitir ao vivo a assinatura do convênio do programa Progenética entre a ABCZ e a Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária Asbraer. Nossa transmissão será a partir das 9 horas da manhã e vai contar com representantes da ABCZ, da Asbraer e também dos estados onde o Progenética já vem sendo realizado. Por esse motivo, a reportagem do Rota do PMGZ será exibida na próxima terça-feira, dia 29 de novembro. Então não perca! Eu fico por aqui e a gente se vê quinta-feira. Até lá!